Muito bem, então eu gostaria de passar aos irmãos aquilo que foi deliberado pelo nosso conselho. Ontem à noite nós tivemos uma reunião do conselho. Dos 16 membros presentes na reunião, 12 estavam participando remotamente pelo Hangout Meet, que é uma ferramenta de reuniões à distância. Nós estamos tentando, por todos os modos, evitar ao máximo também o convívio físico, né, entre nós, a liderança, os membros da igreja. E o conselho, então, deliberou diversas questões que nós queremos passar agora aos irmãos. Quero lembrar que esse documento ele já está no forno, vai sair daqui a pouquinho, quentinho do forno, e vai ser encaminhado pelas mídias sociais da nossa igreja, para que você tenha o documento em mãos. Ele começa com o seguinte versículo, a pastoral aos membros da igreja sobre a pandemia do coronavírus. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Salmos 91, 5 e 6. Eu acho que eu preciso também, antes de prosseguir, dizer que quem falou antes de mim foi o reverendo Marcos Alexandre, pois alguém pode ter entrado aí sem saber exatamente quem era que estava falando, né? E agora fala o quase xará dele, pastor Marco Antônio. Faço parte da equipe de pastores aqui da Igreja Presbiteriana Nacional e tenho tido nesse ano o privilégio de presidir e a responsabilidade de presidir o conselho dessa igreja. Irmãos, o conselho tomou, nessa pastoral, coloca aqui 12 itens. Não vou ler, eu vou mencionar os 12 itens, os irmãos depois vão poder ler com calma. Primeiro, a primeira parte dessa pastoral, o primeiro tópico dessa pastoral, é lembrar os irmãos que em meio a toda essa preocupação, ansiedade, temor que brota no nosso coração humano, nós não podemos esquecer que esta epidemia é um sinal que garante que Cristo está voltando. Não que Ele vai chegar amanhã, porque Jesus fala que as epidemias ainda não seria o fim, mas é um sinal que garante a vinda do Senhor. Como o trabalho de parto, que as contrações vêm e vão ficando cada vez menos espacejadas no tempo e cada vez mais intensas, nós podemos esperar, sim, epidemias, terremotos, grandes sinais, como tsunamis, etc., cada vez mais frequentes, cada vez mais intensos, e ao invés de nós nos apavorarmos com isso, nós deveríamos nos alegrar com isso, embora eventualmente sejamos colhidos por alguma dessas tragédias, mas se isso acontecer, viver é Cristo, morrer é lucro, né? E é sinal de que o Senhor está cada vez mais voltando. É interessante que eu fui ouvir, de domingo para cá, algumas mensagens, e eu vi um pastor na primeira igreja presbiteriana de Goiânia, na primeira do Recife, o texto bíblico era o mesmo. Se não era o mesmo texto que foi pregado aqui na nossa igreja pela manhã, era um texto paralelo num dos evangelhos, exatamente falando isso, que as epidemias são o sinal garantidor da vinda do Senhor. Se elas estão acontecendo como Cristo disse que aconteceriam, é porque Ele também vai cumprir o que Ele prometeu, Ele vem para nos buscar. Também, meus queridos, nós precisamos nos lembrar que nós temos uma aliança com Cristo, e faz parte dos termos dessa aliança, do contrato que Deus estabeleceu conosco, que Ele assina no lugar dEle e no nosso lugar também, com o sangue de Cristo, de que, por causa dessa aliança, Ele se fará presente. É Deus presente, Deus conosco, para cuidar da gente, nos proteger e ajudar a gente a atravessar os vales sombrios que a vida nos traz. Não podemos nos esquecer disso para não ficarmos abalados excessivamente, e permanecemos confiantes. Deus é fiel. Um terceiro tópico que o conselho estabelece nessa pastoral é que nós devemos entender que faz parte do espírito da lei, do 5º e do 6º mandamento, que a igreja colabore com esse movimento de contenção do vírus. O que diz o 5º mandamento? Fala da obediência aos pais, mas ali está estabelecendo o princípio de submissão à autoridade. Tema este em que a submissão aos pais
ocupa o top 1 aí, né, das nossas preocupações. Mas se estamos submissos às autoridades e o sexto mandamento, se devemos preservar a vida, fazer todo esforço para preservar a vida, como diz o Catecismo Maior de Westminster a respeito do sexto mandamento, então nós temos que colaborar. Existem igrejas que estão tendo atitudes e ensinos diferentes desse. A Igreja Presbiteriana do Brasil não faz assim, tá? Então, nós estamos apoiando e vamos continuar apoiando. Um outro aspecto, então, um outro item dessa pastoral é que, diante desse quadro, então, o Conselho mantém a suspensão de todos os trabalhos regulares da Igreja até o dia 8 de abril. Até o dia 8 de abril de 2020, quando a Igreja vai receber novas orientações do Conselho. Nas nossas congregações, inclusive agora estão incluídas nisso, Aruanã, Cidade Estrutural e Formosa também estão suspendendo as suas atividades. E ficam adiados também, um outro tópico aqui, sem data determinada ainda, os eventos de março, que nós teríamos o Fórum Social e o Intensivo de Discipulado, e em abril estão adiados, sem data determinada, o acampamento dos juniores, a Assembleia da Igreja, a celebração da Páscoa cristã com o musical, infelizmente, a corrida atlética, o curso de gestantes e a nossa terceira jornada social ao Piauí, como estava programado. É consenso também, meus irmãos, do Conselho da Igreja, que a igreja, para ser igreja, não depende de ter instalações como as que nós temos aqui ou de estarmos todos juntos. Ajuda, e estarmos juntos é meio de graça, mas nós continuamos sendo igreja mesmo quando essas coisas estão inviabilizadas como agora. E por isso o Conselho entende que nós devemos viver mais do que nunca esta realidade agora. Vamos continuar sendo, ainda que como uma igreja remota, mas uma igreja presente na sua vida. E para isso, nós, como Conselho, deliberamos uma série de ações para mantermos o crescimento na graça de Deus nas áreas da adoração, do ensino, da comunhão, do serviço e do evangelismo. Porque essas 5 áreas são indicadores de saúde da alma do crente e saúde do corpo de Cristo. Então, nós vamos disponibilizar para a igreja. Essa é uma decisão muito importante do Conselho, que faz parte dessa pastoral. Nós vamos disponibilizar para o Conselho, inclusive a partir de hoje, já estamos começando a fazer isso. Esse estudo bíblico só acontecia presencialmente e ele agora acontecerá virtualmente pelo nosso canal no YouTube. Nós vamos disponibilizar ferramentas, meios e conteúdos para o fortalecimento espiritual da nossa igreja nesse período de isolamento social, visando abençoar os crentes, os nossos conhecidos, as nossas famílias. Vou dar alguns exemplos para vocês. Está na área da adoração. Nós vamos divulgar mais efetivamente o uso do devocionário IPN no nosso aplicativo, que foi escrito pelo reverendo Abed Júnior, pastor dessa igreja por muitos anos. Vamos estimular o culto doméstico, vamos promover semanalmente um tempo de oração e jejum às quintas-feiras e transmitiremos os nossos cultos às 9h30 e 19h30 aos domingos, para fortalecer a adoração da igreja. Na área do ensino, nós, pastores, estaremos disponíveis para o aconselhamento bíblico, ensinando a palavra de Deus, trazendo conforto e orientação por videochamada no WhatsApp. Faremos lives diárias o culto eu falei 19h30, né? Obrigado pelo meu irmão Flávio aqui, contra a regra, né, Flávio? O culto domingo é às 19 horas, tá? Vou corrigir, porque o texto ia sair errado, tá? Escrito 19h30 aqui. Mas, então, faremos lives diárias às 18 horas, os pastores da igreja se revezando todos os dias, de segunda a sábado. Faremos a transmissão semanal do estudo bíblico de 1 Pedro e vamos recomendar no nosso boletim dominical livros e filmes para você ocupar bem o seu tempo, tá? Nesse período aí que talvez você vai ter que ficar mais quietinho ou quietinho em casa. Isso na área do ensino. Na área da comunhão, nós
vamos fazer contato por telefone com os membros da igreja, com atenção especial aos idosos. Os pastores e os presbíteros da igreja farão esses contatos para para que a igreja se sinta pastoreada mesmo com essa restrição do contato físico. Nessa área de comunhão, nós vamos fazer uma coisa bem interessante, que é o desafio IPN semanal, tá? Então, nós vamos divulgar nas mídias sociais. O primeiro desafio, eu já vou adiantar para você já pode ir treinando, tá? É você mandar uma fotografia. Se a Isabela Figueiredo estiver me ouvindo, ela vai ser a nossa responsável pelo desafio semanal, viu, Bela? Estou contando com você. O primeiro é você mandar um print do seu celular, uma foto da sua Bíblia, diariamente, desde que você tenha lido a Bíblia antes de saber qualquer notícia do coronavírus. Você consegue? É um desafio, não é não? Tem gente que na cama já acorda ali, já vai vendo as notícias do coronavírus, já sai da cama com o coração saindo pela boca. Você vai sair da cama com o coração na paz do Senhor ali, ou antes da sua primeira atividade, tendo lido a Bíblia Sagrada. Esse é o desafio da semana. Já já ele vai chegar nas mídias. E tem que mandar foto, tá? Manda foto para o Instagram, manda foto para os zaps da igreja, tá? Vamos contagiar as pessoas não com ansiedade e pânico, né? Mas com a paz do Senhor que a palavra dele nos traz. Isso na área da comunhão. Isso vai ser uma forma de nós nos mantermos conectados também. E nós queremos estimular também, vamos estimular aos pequenos grupos, dos jovens casais, da mocidade, tem o grupo lá do comandante Amaro, tá? Para a reunião desses grupos virtualmente. Nós contratamos uma ferramenta chamada Hangouts Meet, que usamos ontem para o conselho, e que pode ser utilizada para promover essas reuniões. Todo mundo se vê, há um momento ali para compartilhar da palavra, para oração. Dá para fazer isso mesmo sem ir na casa dos outros, e aí ninguém fila o cafezinho do outro, cada um fila o cafezinho em casa mesmo, tá bom? Na área do serviço, nós vamos promover a ajuda aos idosos em eventuais necessidades. Vamos estar atentos aos nossos idosos. Nós temos mais de 200 idosos nessa igreja, acima de 60 anos, eu estou longe de chegar lá, então nós vamos cuidar bastante dos nossos idosos. Também vamos dar uma atenção especial aos projetos sociais que a igreja apoia, para saber como andam e como nós podemos ajudá-los, e faremos lives de utilidade pública periodicamente com a nossa equipe de médicos, dando orientações sobre fatos novos que possam surgir, dúvidas. Eles vão apresentar alguma informação, e pelo chat do YouTube, porque as lives são no YouTube, vocês podem fazer suas perguntas, pedir esclarecimentos também. E, por fim, na área do evangelismo, nós vamos dar um destaque especial, Flávio, me ajude agora, com a oferta emergencial aos missionários no exterior. A igreja respondeu muito bem de domingo passado para hoje, as ofertas estão chegando, e nós vamos compensar as perdas das ofertas que eles recebem na conversão do câmbio do real para euro, dólar ou franco ocidental. Temos muitos missionários na África. Nós vamos, então, aliviar um pouco essa perda que os nossos missionários estão tendo, sem falar na tensão que eles estão vivendo também com a questão da pandemia. Também na área de evangelismo, vou pedir a Mirelle, se ela estiver me ouvindo, para que ela mobilize os padrinhos da igreja, e nós vamos ajudar também a escreverem para os seus afiliados, evangelizar os afiliados por cartinha. Já que nós não vamos lá, vamos escrever, vamos orientá-los sobre a questão dos cuidados com a pandemia, vamos confortar o coração deles, tá? Também nós vamos providenciar e disponibilizar para a igreja literatura evangelística adequada para esse momento de apreensão, tratando dessa temática da epidemia. E vamos também promover, incentivar que os membros sejam proativos na evangelização dos seus conhecidos. Se você está em paz, se você crê que a vinda de Jesus está aí, próxima, aqueles que não têm uma aliança com Cristo têm todos os motivos para estarem muito preocupados e muito aflitos. Então, vamos levar da paz de Cristo, que começa com a reconciliação com o Pai e que traz serenidade nos momentos de lutas da nossa vida. Então, membros da igreja, cristão, você que não é membro também da igreja, mas é um crente em Cristo, vamos ser mais ousados e proativos. Esse é um momento, uma oportunidade muito especial que Deus, na sua soberania, está preparando para o mundo todo. Queridos, eu estou quase terminando.
Nós queremos dizer também que essas iniciativas e esses conteúdos serão disponibilizados não só para a nossa igreja, mas para outras igrejas do DF, do Brasil e do mundo de fala portuguesa, para igrejas que precisam, às vezes, de materiais e de instrumentos assim, e não tendo, nós vamos compartilhar com eles. Queremos ainda, dentro da pastoral, que já quase terminando, recomendar aos irmãos, atenção para isso, queridos, utilizem, se você ainda não faz uso de transferência eletrônica dos seus dízimos e ofertas, bem como das suas ofertas missionárias, se utilize da transferência eletrônica para o Banco do Brasil, para as contas da igreja, para que o trabalho da igreja continue, nossos compromissos possam ser honrados, nossos missionários sustentados. Nós temos 100 pastores, missionários e missionárias com suas famílias, que são mantidos pela igreja pregando o evangelho no Distrito Federal, no Brasil e no mundo. Então, fidelidade nos dízimos nessa hora e generosidade também com as nossas ofertas. O último detalhe é que os nossos funcionários aqui estão trabalhando em horário diferenciado, tá? Num regime de escala, de 9 às 16, de segunda a sábado. Ok? Domingo, e o serviço de portaria, 24 horas, de segunda a segunda, funcionando. Quando a situação mudar, em algum aspecto, meus irmãos, o conselho está conectado em oração permanente, troca de ideias, reuniões virtuais sempre que necessário. Os irmãos serão orientados pelo conselho. A nossa data agora aqui, marcada aqui, é para 8 de abril, uma nova manifestação do conselho. Se precisar antes, faremos isso também antes, tá? Então vamos estar juntos, unidos em oração, para que a boa mão de Deus faça cessar essa praga, como Deus fazia cessar as pragas nos tempos bíblicos, Ele continua sendo Senhor da história, dos acontecimentos da humanidade. Nada acontece que não tenha sido antes decretado pela sabedoria de Deus. Vamos pedir a Ele que tenha misericórdia desse mundo amaldiçoado por sua rebelião contra Deus, e que o Senhor misericordiosamente possa pôr fim a esse sofrimento todo, dar sabedoria aos médicos, aos cientistas, para que possam encontrar uma vacina e a cura também para essa enfermidade tão preocupante. E que tudo isso contribua para a glória do nosso Deus.